Pessoal, o professor Moacir Antonelli Ponte e eu lançaremos ainda neste ano pela Springer o livro Machine Learning: A Practical Approach on the Statistical Learning Theory, onde nós abordamos tanto o básico sobre aprendizado de máquina supervisionado, quanto a parte mais avançada sobre teoria do aprendizado estatístico e como garantir que um algoritmo de classificação ou de regressão aprende. Chegamos até mesmo a suporte Vector Machines e também a kernels, e todos os códigos são oferecidos em linguagem R. Bem, pessoal, nós começamos agora com o agrupamento hierárquico de dados. A ideia básica do agrupamento hierárquico de dados é que grupos contêm grupos e, obviamente, ele é um tipo de aprendizado não supervisionado, né? Então, vou anotar aqui para vocês. De aprendizado não supervisionado. O que significa isso? Eu vou me preocupar em tentar representar a estrutura dos dados num determinado espaço de entrada que eu recebi. Eu não tenho um processo de classificação, logo eu não tenho um processo em que eu procuro por uma função, em que dado um conjunto de dados eu tento acertar uma classe, ou seja, um rótulo. Nesse caso eu não tenho rótulos, não tenho classes. Eu tenho apenas uma preocupação em representar os dados estruturais. Por exemplo, suponha que eu tenho algo assim, como um conjunto de dados como esse. Eu quero criar algo como um grupo aqui, e depois representá-los como uma união dos dois grupos. Então, eu vou sempre ter essa representação hierárquica, onde um determinado grupo ele contém outros dois. Uma representação típica para isso se dá por meio de um dendrograma. A ideia de um dendrograma é de produzir algo mais ou menos assim para mim. Então aqui eu vou ter o ponto 1, 2, 3, 4, que seriam 1, 2, 3 e 4, por exemplo. 5, 6, 7, 8 estão aqui. Com uma certa distância d, imagina uma medida de similaridade qualquer, que não precisa ser uma distância, eu sou capaz de unir esses 4 pontos e unir esses outros 4 nessa mesma distância, por exemplo. Digamos que aqui as distâncias são as mesmas entre esses 4 e esses 4 pontos. Em seguida, eu sou capaz de unir todos eles com uma distância maior, uma distância, vamos chamar essa daqui de D1 e essa de D2, onde eu sou capaz de unir todos eles em apenas um único grupo. Tá? Então a ideia de agrupamento hierárquico é essa. Essa ideia de hierarquia ela é bastante útil para eu entender quem está contido em quem. Suponha que eu deseje fazer uma análise de perfis de usuários num sistema de e-commerce, por exemplo. E aí eu quero entender comportamentos que estão contidos dentro de outros comportamentos. Só para dar um exemplo. Esse tipo de agrupamento hierárquico, ele é subdividido em 2 tipos específicos. Então eu tenho o aglomerativo, e temos os divisivos. A ideia do aglomerativo é que eu saio do ponto e começo a agrupar até chegar em apenas um único grupo que une todo mundo. A ideia do divisível é o oposto, é uma abordagem top-down, ou seja, eu começo com todo mundo em apenas um grupo, divido, chego nesse nível, divido aqui, aí chego nesse nível, divido novamente e chego nos pontos. Ou seja, enquanto o aglomerativo ele faz esse caminho para a produção do meu dendrograma. Deixa eu anotar aqui para vocês, que é uma palavra meio estranha mesmo, dendrograma. Né? O divisivo faz o caminho oposto. Né? Então o divisivo fará esse caminho oposto aqui, uma abordagem top-down. Tá? Os resultados, muitas vezes apresentados por um e por outro, podem até ser similares, ou os mesmos resultados, mas eles usam abordagens distintas, então, para começar o processo de agrupamento, basicamente. Estas técnicas de agrupamento hierárquico, elas confiam em algum tipo de critério muito similar a uma busca gulosa, onde eu começo a realizar essa busca e começo a conectar pontos que estão mais próximos do espaço. A gente já vai entender como é que funciona isso já já. Tipicamente, eu posso usar, por exemplo, a distância euclidiana para conectar esses pontos, mas não precisa ser a distância euclidiana. Eu posso ter uma outra medida qualquer, tá? Que não a distância euclidiana. Eu tenho critérios
para fazer essa conexão ou essa ligação, tá? Ou essa ligação entre pontos num espaço. A gente chama isso de linkage, né? Então, o primeiro critério que eu vou comentar com vocês é chamado de single linkage. Tá? O single linkage ele faz o seguinte: ele considera a distância mínima ou uma medida qualquer, aqui eu estou considerando distância, mas poderia ser um outro critério, né, pessoal? Entre um elemento A e um elemento B, dado que A pertencente a um grupo A e Bzinho pertencente a um grupo Bzão. A gente já vai discutir o que é isso. O complete linkage, ele usa um critério diferente para fazer a conexão. Ele usa o máximo dessa distância entre A e B, onde A e B estão contidos em grupos Azão e Bzão. Tá? E ainda existe um terceiro critério que é conhecido, muito conhecido na literatura, chamado de average linkage, ou um linkage, uma conexão que é feita pela média, onde nós temos 1 sobre a cardinalidade dos conjuntos A e B multiplicadas, somatórios para todo Azinho pertencente a Azão e para todo Bzinho pertencente a Bzão, das distâncias entre Azinho e Bzinho. Então esses são os 3 critérios mais comumente encontrados na literatura. Para exemplificar, nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma coisa muito simples com vocês, que eu acho que vai ser bastante importante, que é o seguinte: considerem tem 3 cenários distintos, onde eu vou exemplificar para vocês o que acontece. Suponha que eu tenho uma reta e todos os meus pontos estão sobre essa reta. Então, olha só, eu vou desenhar a mesma reta aqui para vocês. E os pontos estão, por exemplo, eu tenho 4 pontos aqui, por exemplo. Um ponto, um outro e um outro para cá. A posição relativa deles não está muito bonitinha, mas eu vou anotar a distância entre eles nas arestas. Então aqui eu vou colocar algo assim. Aqui eu tenho uma distância 1.1 entre esses 2 pontos, 1.1. Tem uma distância 2.1 aqui, 2,1, 2,1. E aqui eu tenho uma distância de 3 unidades entre esses 2 pontos. Então eu coloquei só as distâncias entre pares, pessoal. No single linkage, o que eu faço? Eu começo sempre conectando pontos que estão mais próximos. E aqui eu estou rodando com vocês, no papel, entre aspas, né, uma abordagem aglomerativa. Eu vou unir conforme os pontos são mais próximos. Os mais próximos são esses 2. Então eu vou unir esses 2 pontos. Isso, no single linkage, será assim. Eu vou unir os mais próximos. Olha o que acontece. Em seguida, o single linkage faz o seguinte: ele vai avaliar se esse ponto, por exemplo, ele está mais próximo desse grupo, que eu posso chamar de grupo A, e aqui seria um grupo B, e eu vou avaliar as distâncias. Depois eu posso dizer que esse é o A e esse é o B. Depois eu posso dizer que esse é o A e esse é o B. Eu vou avaliar todas as possibilidades e só unir os que são mais próximos. Veja o seguinte: se esse for o meu A e esse for o meu B, olhem o que o single linkage fará. Ele vai pegar a menor das distâncias. Quem é a menor? Se eu voltar para cá, a menor é esse 2.1. Então, daqui para cá tem 2.1, a menor daqui para cá tem 3. Então, eu vou unir este cara e este cara aqui. E aí eu vou representar o meu dendrograma. Olha só que interessante. Essa distância aqui relativa, ela teria que ser uma alturazinha 1.1, enquanto essa altura total aqui, ó, pessoal, teria que ser uma altura representando essa união agora, que é o meu 2.1. Finalmente, só sobra agora esse grupo em relação a esse, então não tem muito mais o que fazer. O que tem uma distância 3, e aí eu vou unir finalmente estes 4 pontos. Se eu for para o complete linkage, o que vai acontecer? Olha só, ele vai pegar a distância máxima. Então, a máxima entre 2 grupos. Tá? Então, de cara, a primeira coisa é o seguinte: eu tenho que olhar
para esse cenário e ver quem são os mais próximos. Opa, eu esqueci de anotar aqui o 3. Quem são os mais próximos? Os mais próximos serão unidos. Isso aqui não tem jeito, são sempre os mais próximos. Só que uma vez que esse agora é meu grupo A e esse é meu grupo B, eu vou pegar do A a maior distância. Esse ponto aqui, ó, que tem a maior distância em relação a esse ponto. Repara, essa distância total ela é de 2.1 mais 1.1, então dá 3.2. Logo, esse ponto está mais próximo desse que tem distância 3, então esses serão unidos. E repare que eu fiz uma altura maior, porque essa altura que tem que representar para mim a distância 3 e essa distância 1.1. Finalmente, como agora eu tenho esse grupo e esse, quem é a distância que eu estou considerando é a mais longa possível, olha só, pessoal. Seria o 3 mais 3.2, que dá 6.2. É isso aí. Esse cara vai ter uma altura bem maior aqui, que vai representar o meu 6.2 aqui. Tá? Quando eu vou, finalmente, para o meu average linkage, ele faz uma conexão para mim pela média. Né? Então, basicamente, o que ele vai fazer é o seguinte. Em primeiro lugar, ele vai conectar os mais próximos. Lembra que são sempre os mais próximos, só que o critério de proximidade que muda, né? Qual que é o meu critério de proximidade agora? Esse grupo A versus esse grupo B, esse A versus esse B, esse A versus esse B. Quem é esse A versus esse B aqui? Ó? O meu A tem esse ponto e esse. E o meu B tem esse cara aqui. Quem seria a distância então, entre esse A e esse B? Seria a distância que eu tenho deste ponto a este ponto, que seria 3.2, então ó, deste ponto a este ponto aqui, que seria 3.2, mais a distância que eu tenho desse ponto a esse ponto, então eu vou fazer todas as somas, olha só. Eu vou medir e somar todas as distâncias pertencentes a pontos que pertencem ao grupo A com pontos que pertencem ao grupo B e normalizar dessa forma. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, olha só, 3.2, que é o total, que é o 2.1 mais 1.1, mais esse 2.1, certo? Dividido pela cardinalidade do A, ou seja, quantos elementos eu tenho em A, tenho 2, vezes quantos elementos eu tenho em B, que é um só. Isso aqui vai me dar, se eu não estiver errado aqui, acho que é 2.65. Tá? Se eu fizer, obviamente, considerando esse como A e esse como B, é mais longe. Não vai ocorrer essa ligação. E se eu fizer desse ponto com esse, a distância é 3, então ela é maior do que 2.5. Logo, eu vou conectar primeiro esses dois caras. E essa altura aqui, ela tem que representar para mim o 2.65 no dendrograma formado. Esse último ponto é o único que sobrou. Então agora eu vou medir a distância média que eu tenho desse ponto para esse, que seria o todo, que é 6.2, mais 5.1, que é isso mais isso, que é em relação a esse ponto até esse, mais 3. Dividido por o quê? Pelo número de pontos que eu tenho em A, no grupo, que são 3, vezes 1, que seria um ponto no B. E aí eu teria uma média. Essa média que vai definir para mim essa altura aqui, ó, pessoal. Ou seja, nesse caso eu vou ter algo assim, ó. Desse ponto até esse, eu vou ter 3, 5.1, 6.2, mais desse ponto até esse, que seria 5.1, mais esse 3, dividido nesse caso, 1, 2, 3, tá certo? Dividido pela cardinalidade do grupo A, que tem 3 pontos no A e tem 1 ponto no B. Então essa é a conta que eu tenho que fazer, tá? A partir dessa conta eu chego nessa altura aqui, ó. E aí finalmente, desculpa, não é nessa altura, foi mal, pessoal. Nessa altura agora aqui, ó, nessa altura aqui, ó. Nessa aqui que conecta finalmente este grupo A a este grupinho B que só tinha um único elemento. Veja que o grupo pode ter de fato um único elemento. Esses 3 algoritmos são os mais conhecidos na literatura para se fazer agrupamento hierárquico. A grande novidade que vem com o agrupamento hierárquico é a produção de dendrogramas. E repare que os dendrogramas são distintos de fato. Eu produzo dendrogramas com características distintas. Alguém me pergunta, se houver um empate, se vocês rodarem várias implementações disponíveis para R ou até para outras linguagens, vocês vão notar que ele escolhe um dos elementos para agrupar. Então ele escolhe um deles e o outro ele deixa para uma etapa posterior. Tá? Então ele meio que resolve empate dessa forma. Tem outros algoritmos que resolvem empate e quando deu empate aglomera todo mundo de uma vez só.
todo mundo que tem a mesma distância relativa aglomera de uma vez só, que isso pode acontecer também. Qual que é a minha ideia? Nos próximos vídeos, implementar com vocês esses critérios para um algoritmo aglomerativo. Veja que não vai fazer muita diferença, pelo menos nos vídeos, né, se eu implementar na forma divisiva ou aglomerativa. Tá? Enfim, não vai mudar muita coisa. Mas eu vou implementar com vocês aí os 3 critérios. Tudo bem, pessoal? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que vocês se inscrevam no canal e compartilhem, até para que nós possamos continuar com o canal, para ter um pouco mais de acesso. Eu tenho pensado muito em continuar os vídeos em inglês, porque em português o volume de acesso é muito baixo. E eu começo a ter problemas para manter o próprio canal. Valeu, pessoal. Um abraço. Muito obrigado.